No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco aqui no estúdio o ex-vereador, ex-presidente da Câmara, ex-presidente da Proguaru. Ex-secretário de Serviço Público. Ex-secretário de Serviço Público. Ex-secretário de Indústria e Comércio. É verdade, ex-secretário de Indústria e Comércio. Mais alguma coisa? Esqueci, não? Não. Vanderlei Simone e Figueiredo. E ex-diretor da Folha Metropolitana. Diretor da Folha, com muito orgulho. Com muito orgulho. Nos bons tempos, né? Vanderlei Simone e Figueiredo. Bom dia. Bom dia, Pedro Otaro. Bom dia, Alemão. Bom dia, Carla. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui participando do teu programa e uma emoção maior, porque quando eu adentrei o estúdio, já vi o nome do Arnone lá no estúdio. Então, isso traz muitas lembranças para a gente. E eu fico muito feliz pelo convite e estou à disposição. Obrigado, é épico, mas por causa do Alemão. Tem que ser. Muita gente não sabe, mas teve uma época aí que quando o Arnone chegou aqui em Guarulhos, em 1989, ele ficou muito amigo justamente do Vanderlei Simone Figueiredo. Tive esse prazer, essa honra. Chegou de Mogi das Cruzes o Arnone, não conhecia muita gente na cidade, nós acabamos fazendo uma grande amizade, é uma verdade. É verdade que ele levantou um dossiê dele e descobriu que ele tinha sido internado? Não, isso não é verdade. Ele contava isso. Não, isso não é verdade. Essa história saiu pelo seguinte, a gente brincava muito, eu cheguei a gravar programas, inclusive na TV, com o Arnone, com o Serginho, com aquele pessoal todo, antigo, Serginho, né? Santos. Serginho Santos, grande Serginho. E a gente sempre brincava, então o Arnone falava para mim, eu vou levantar a tua vida. E eu dizia, eu vou levantar a tua vida também, e tal. Ele falou, não apareça em Mogi das Cruzes. Então tá bom. Eu não vou para Mogi, você não força Guarulhos, né? Vanderlei, me refresca minha memória, você foi secretário na gestão do saudoso prefeito Tomeu, que era seu tio? Meu tio. Ou foi antes ainda? Não. No governo de Carlos, não? Foi convidado pelo prefeito de Carlos para ser presidente da Proguaru. Em 87 me tornei presidente da Proguaru, no lugar do Oswaldo Luiz de Carlos. E posteriormente eu fui transferido para a Secretaria de Indústria e Comércio, assumindo o lugar do Heraldo Evans. Isso ainda no governo de Carlos, né? De Carlos. Depois, com o seu Pascoal Tomeu, eu voltei para Proguaru e no governo Papoto nós tínhamos sido eleitos e eu fui convidado a ser o primeiro secretário da recém-criada Secretaria de Serviço Público de Guarulhos. E você foi presidente da Câmara em que ano? 95, 96. 95, 96. Paulo Alemão. Neném, hoje nós vemos aí dificuldades, as pessoas até falam em acabar com a Proguaru. Você foi presidente da Proguaru, eu me lembro só em um bairro só, o Jardim Paraíso, vocês asfaltaram durante o primeiro governo Tomeu 37 ruas, isso nós estamos falando só de bairro, São Domingos, Micaíl, toda essa região. O que mudou? Naquela época tinha o plano comunitário, por que hoje a Proguaru é inviável e no passado não era? Boa pergunta. A pergunta que precisa ser respondida primeiro é o seguinte, o senhor Pascoal Tomeu era um empresário e ele dizia que nós tínhamos que usar a imaginação. E, então, usar a imaginação como? Em primeiro lugar, o pessoal não se lembra, é bom recordar o que é uma administração pública, o que é a privatização. O senhor Pascoal Tomeu achava que a imaginação que nós tínhamos é o seguinte, nós entramos com máquina e equipamento, os industriais, os comerciantes da área ajudam a pagar o material e a Proguaru faria a administração e faria a pavimentação. Eu me lembro de uma história muito importante que nós não podemos esquecer. O senhor Carlo Balduco, que era presidente da Balduco, ele dizia para a gente que ele tinha uma fábrica da Balduco que fabricava naquela região da Vila Paraíso frutas cristalizadas. E vinha o pessoal de fora, particularmente da Itália, que queria conhecer a fabricação, e ele tinha vergonha de levá-los até a fábrica. Poeira. Não, e se chovesse não subia para a fábrica. Lama. Então ficava lá embaixo. Então ele sempre reclamava e essa solução foi dada. O senhor nos ajuda a pavimentar com o quê? Com o material, vamos reunir os empresários dessa região e nós vamos pavimentar. O resto, imaginação do plano comunitário. Nós pavimentamos aproximadamente 800 ruas no município de Guarulhos. Isso precisa ficar bem claro. Foi 800 ruas? 800. Na administração Pascoal Tomeu,
800 ruas. Então, usando imaginação, o Tomeu era aquela pessoa que pegava o maquinário da prefeitura, estava parado, colocava para funcionar fim de semana, pagando hora extra para o funcionário público, que operalizava as máquinas e tudo mais. Por isso, ele ia em todos os bairros para fazer limpeza, para fazer remoção de entulho, fazer tudo. Tem que se usar a imaginação. Imaginação essa que eu nunca mais vi. Você se lembra quantos funcionários tinha na época? Lembro. A Paraguaru tinha 800 funcionários. Só? Só. Hoje tem quase que 5 E mil. pavimentou 800 ruas. 800 ruas. E não acredito, aproveitando já que você está perguntando, eu não acredito nunca numa privatização da Paraguaru. Pelo seguinte, a Paraguaru, pelo estatuto, ela ganha 10% de taxa de administração, e ela sobrevive disso, das obras que ela faz para a prefeitura. Por exemplo, quando eu estava na Paraguaru e depois Secretaria de Serviço Público, nós passamos zeladoria para a Paraguaru. O que era? Um faturamento a mais. Nós precisávamos de 10% a mais para pagar a folha de pagamento, a melhoria, o salário dos funcionários, a alimentação e melhorar. Hoje a Paraguaru deve 500 milhões. Então, como você vai chegar para alguém e dizer, olha, privativa a Paraguaru e ele vai ganhar o quê? Ele vai ser uma empreiteira? Ninguém vai querer isso. Primeiro, porque não tem serviços que serão locados para ele. E hoje são, porque o prefeito pede para a Paraguaru fazer uma obra, é feita. Então esse negócio, vamos privatizar a Paraguaru, sai. Ele tinha verba, tinha faturamento. E você viu o que deu. Mas o pessoal não fala em privatizar, não. Alguns defendem o fechamento. Eu não acredito no fechamento também pelo seguinte, Pedro, é fácil. O governo vai tirar 500 milhões do orçamento dele para jogar na Paraguaru para fechar, e o cabide de emprego? É caro para fechar, né? Não, e o cabide? E a eleição? E os funcionários que lá estão? Tem gente trabalhando lá, gente boa, gente que faz um trabalho muito bonito, que são competentes. Mas também tem o cabide de emprego. Então é difícil. Como é que você vai fazer? Não é fácil, não. Precisaria aí alguém que tivesse aquilo roxo, como falava o Fernando Collor. Mas falava e acabou também. Ficou roxo. Ô, Vanderlei, você dirigiu a Folha Metropolitana em que período? A Folha Metropolitana, na realidade, ela começou num escritório que nós tínhamos, eu, Silvio Pinheiro, Silvio Pinheiro, Moisés Zeraide. Ali foi o embrião da Folha Metropolitana, era na rua 15 de novembro, nós começamos as reuniões e tudo mais. Eu estive na Folha Metropolitana, no Guarulhos especificamente, desde 71 a 82. 71, Então fiquei 82. 11 anos na Folha Metropolitana, desde o começo da contratação do grande colega nosso, Nabor Caires de Brito, que foi um dos grandes jornalistas que eu conheci na minha vida. Depois lançamos o Metro News também por uma ideia dele, depois Mogi News, Folha de São Caetano. Então se expandiu bastante nessa época. Depois, naturalmente, ela veio restringindo, tornou-se um jornal local e aí está. Então, fala, Alemão. O nosso colega alemão, Gonçalves, mandou aqui até, já era uma pergunta que eu ia fazer aqui, se você se lembra das broncas que você levava do seu Pascoal dentro do ônibus, que ele todo sábado saía. Não lembra? E ele emendando. Como é que foi esse relacionamento com o Pascoal Tomeu? Que era seu tio, né? Tio da minha esposa, isso. Eu quando comecei a namorar com a Elisete, minha esposa, conheci, eu acho que o meu sogro olhava para mim e dizia, pô, esse cara, ele não vai ter condições de cuidar da minha filha. Então, o seu Pascoal Tomeu tinha com Silvio de Souza Pinheiro, que foi fundador do Guaru News, tinha um escritório de seguros. Mas esses seguros, na realidade, não cuidavam dos seguros do grupo do seu Pascoal Tomeu. O seu Pascoal me convidou, eu até então era gerente do Banco Crefsul, eu realmente estava bem financeiramente também, estava ganhando bem, não era a pessoa que era rico, mas ganhava bem. E eu assumi esse compromisso, indo primeiro para o escritório de seguros. Depois, com a criação do Guaru News,
O Silvio de Souza Pinheiro, que também não era de Guarulhos, precisava de alguém ligado à cidade. Como eu estava ali no escritório dele, era sócio dele e tudo mais, eu comecei a assessorar a diretoria do Guarulhos até chegar a ser diretor responsável da empresa. Mas o seu Pascoal era exigente, né? Demais. E essas broncas que eu levava, realmente ele levava. E eu aproveitando a gozação do alemão, levava-se. Se teve um cara na vida que levou bronca do seu Pascoal, fui eu. Bronca ou comida de rabo? Os dois. Era comida de rabo junto com bronca. E um detalhe muito importante, o seu Pascoal Tomeu foi a maior universidade que eu tive ao meu lado na minha vida. Então eu tomava bronca, por quê? Porque eu falava para o Tomeu as verdades. Eu não era aquela pessoa que estava do lado dele puxando o saco. Eu tinha que falar a verdade. Alguém tinha. E esse alguém, felizmente ou infelizmente... Você lembra de alguma? Várias. Teve uma, particularmente, ficou bastante marcada. E o Tadeu estava junto, inclusive. O Jorge Tadeu, claro. A Escola Técnica Federal? Claro. Não. Nós tínhamos o China. Lembro. Que ele era candidato a vereador tal, e tinha uma região. Tinha uma região lá do lado do Jardim São João, que o China brigava por aquela região para colocar galerias de água e tudo mais, porque foi feito o loteamento e não tinha esse benefício. E o China brigava, por quê? Porque naturalmente ele queria ser candidato a vereador e a população lá ia apoiar, aquele negócio de candidato, né? E eu dizia ao seu Pascoal que ele não poderia fazer isso. Por quê? Porque o loteamento deveria ser entregue para a prefeitura com todos os benefícios, é lei. E de fronte todo mundo lá, o seu Pascoal falou, olha, você deixa que eu me viro, eu cuido da cidade, eu sou o prefeito e eu vou fazer. E gostaria só de dizer para vocês que acabou saindo um processo disso tudo em cima do seu Pascoal, tomei há muitos anos depois, e lamentavelmente ele me lembrava, porque realmente a prefeitura não poderia fazer, por ter feito a obra. Entendi. Aí o China não foi eleito. E eu me lembro que você concorria meio com o secretário de obras, o Darcio Martins Pereira, né? Quando você estava na Proguaru, você e o Darcio brigavam pelas obras, nós né? tínhamos ali, e uma coisa que ficou marcada é que o seu Pascoal também era muito rápido, mas eu não perdi a segunda deixa. A primeira foi ali a entrada de Guarulhos, tinha uma caixa d'água. A quarta centenária tinha uma caixa d'água. E o seu Pascoal me levou de carro até lá, olhou na caixa d'água, coisa do Tomeu à época, né? Ele olhou e falou, tá vendo essa linha aqui, ó? Você vai passar um trator do lado dessa caixa, um trator do lado dessa caixa, que nós vamos ligar a avenida. Tudo bem, seu Pascoal, vamos lá. Esqueci que eu estava tratando com o seu Pascoal Tomeu. Voltei a Proguaru, falei para o Vladimir, olha, faz um projeto aí tal, que nós vamos abrir a rua. 2 dias depois, as máquinas da Secretaria de Obras estavam abrindo a rua. Aí o Darcio parou as máquinas, e aí ele foi fazer o projeto, mas até então já tinha perdido a obra. Ele entrou primeiro e planejou depois. Colocou a máquina e planejou depois. É verdade. Fala, Alemão. Todos a cidade sabe da classe política a sua ligação que você tem com a família do Guti. E no início do governo, cogitava a sua presença no governo. O que não deu certo? Não deu certo por 2 aspectos. Realmente ajudei o Gustavo a ser candidato a vereador, eu fui um dos primeiros que ele procurou. A ele não pedi nada, para não dizer que eu não pedi nada, pedi sim. Pedi 2 coisas para o Guti à época. Primeiro, que eu queria ser ouvido a respeito do secretariado. Segundo, em ele nomeando alguém para conselheiro da Proguaru, eu gostaria que ele nomeasse meu filho para ser conselheiro da Proguaru, que é um cargo de conselho, não um cargo de direção. E também, se houvesse a possibilidade, claro, de indicar o Francisco Dias Alves, porque eu achava que o Gustavo era jovem, e o Dias, com aqueles cabelos brancos, com aquela experiência, um homem honrado, um homem que tem bagagem, poderia ajudar o Gustavo a quando o Gustavo, com toda a jovialidade dele, tomasse alguma atitude, o Dias conseguisse colocar a bola no chão.
Eu não fui atendido em absolutamente nada. Então, essa amizade que você está dizendo que eu tinha, na realidade, eu não tive. Você teve sociedade, não teve? Eu, na realidade, quando nós lançamos o jornal Opção Então. Guarulhos, nós fizemos uma homenagem para o Costa, porque o Costa foi a pessoa que mais incentivou para lançar o jornal. Uhum. E aí nós convidamos o Felipe para fazer parte da diretoria. Então, sim, ele foi parte. Agora, lamentavelmente, o menino não ouviu esses cabelos brancos, nem ouviu as pessoas mais assentadas. Disse uma pessoa para mim, do PT, uma vez, bom, ele ganhou a bola de futebol, ele chamou os amigos dele na rua dele para jogarem futebol. Como é que você avalia o governo Guti? Não estou satisfeito. Não? Não, absolutamente não. Não posso estar satisfeito. Cita para mim alguma coisa que me deixe satisfeito no governo Guti. Sai com o Sabesp. Sai com o Sabesp, ele demorou praticamente 2 anos para tomar a solução. Se tivesse tomado antes, talvez não precisaria chegar onde chegou. Um outro detalhe com relação ao SAI com o Sabesp, eu gostaria de lembrar que, primeiro, nós tínhamos gente muito competente no SAI para tocar o SAI. Então fizesse um acordo com o Alckmin para pagar parceladamente para vir mais água para Guarulhos, porque o problema foi resolvido o quê? Simplesmente você transferindo para a Sabesp. E se você tivesse feito um acordo com a Sabesp, você teria a mesma coisa para a população. A população esperou 2 anos. Segundo, não, a meu ver, o SAI então não tinha competência para cuidar de Guarulhos, a Sabesp está cuidando hoje. Então algumas coisas na política a gente tem que se lembrar isso. A população foi beneficiada pela Sabesp? Foi. Os funcionários do SAI foram esquecidos pela atual administração? Foram. Porque eles tinham competência para tocar o SAI como está sendo tocado hoje pela Sabesp. E poderia ter sido feito um acordo com o Alckmin para pagar parceladamente a dívida monstruosa e Guarulhos receber 100% de água, como estão propondo agora, como estão fazendo. Então tem algumas coisas na política que às vezes a gente analisa no primeiro momento e você analisando depois, você pode chegar a outras conclusões. Então o acordo da Sabesp foi bom para Guarulhos, demorou. Poderia ter sido feito no governo Alckmin, não foi. Dizia, mas ele não tinha relacionamento. Amigo, o prefeito é chapéu na mão. Vai na porta do governo do estado, né, Alemão? Isso. Nós fazíamos isso como vereador. Mas só falando do SAI, eu até te falo isso, você acabou de falar que a Proguaru é viável. O SAI, antigamente, na nossa época, você queria ser prefeito, olha, o SAI é o primeiro caminho. Por exemplo, nós tivemos 2 ex-prefeitos da cidade que saíram do SAI, que foram De Carlos e Almeida, que já foi nomeado com aquela coisa. Por que mudou? Por que Peraí, e o Jorge Tadeu saiu de lá também? Saiu deputado. Na realidade, Alemão, a meu ver, o que mudou foi o seguinte: mudou a cabeça, mudou o governo. Cada governo que entra, naturalmente, eles têm uma plataforma. Eu pretendo colocar a Proguaru para trabalhar mais do que o SAI e tudo mais. Sim. E o SAI foi se tornando aquela menina que ninguém queria ver do lado por causa da dívida que ela tinha com o Estado. É justiça em cima e tudo mais. A Proguaru, eu digo que é viável, não da forma como está, viu, Alemão? Não me interpretem mal, pelo amor de Deus. A Proguaru tem que ter uma saneada o mais rápido possível para ela ter alguma chance ainda, se o governo municipal prestigiar. Por quê? Porque o SAI, Alemão, o superintendente não precisava ficar de chapéu na mão. Eu tinha que todo mês, no Papoto, ou então no João Dárcio, pedir para ele me ver uma verba para me pagar a folha de pagamento. Graças a Deus, nunca atrasei um dia a folha de pagamento. Mas se bobeasse, atrasaria. O SAI não, tinha verba própria. Ele não depende do prefeito, ele é praticamente uma prefeitura. Era. Então o pessoal não soube administrar, essa é a verdade. Então a Proguaru, como está, não é viável não. Cada vez vai afundar mais. Se não cortar, se não enxaguar, se não desinchar, se não enxugar, se realmente não verificarem para que a Proguaru serve. Aí é uma grande empresa, ela dá agilidade, ela tem pessoas competentes e tudo mais. Mas eu volto a falar para vocês, depende do prefeito que está sentado naquela cadeira.
Vanderlei, por que você acha que o seu Pascoal foi prefeito de 89 a 92, né? Sim. Porque a eleição do Paputo 88, porque ele entrou como interventor. É verdade, 24 de dezembro. 24 de dezembro. E a eleição do Paputo foi a reeleição do Tomeu, né? Sim. Né? Por que você acha que ele se deu tão bem com a população? E ele tinha uma forte oposição na época, né? O seu Pascoal? É. O seu Pascoal se deu bem pelo seguinte: primeiro, ele não esperava o povo ir até a administração. Ele ia do povo. E todos os dias, Pedro, ele saía da prefeitura meio-dia e meio, fazia um bairro, voltava. No dia seguinte a mesma coisa, e a partir das 5h30 da manhã, ele já estava atendendo a população. Ia até 10, 11 horas, meia-noite, também cuidando da cidade, não importa onde fosse. O prefeito hoje em dia, os prefeitos que vieram desde então, ficam dentro de gabinete. Dentro de gabinete é gostoso. Você mesmo falou do ar lá fora, eu não tinha o ar, nós estamos morrendo. Agora aqui tem o ar-condicionado, é gostoso, a gente pode passar o dia inteiro aqui batendo papo com vocês. O prefeito precisa sair um pouco, o prefeito precisa sair de fora. E um detalhe, né, Pedro, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Tem secretários aí que acho que não irão conhecer Cidade Seródio, Haroldo Veloso. Conheço. Enquanto eles estiverem aqui na cidade, eles não conhecem. Precisa trazer gente daqui. Claro, se você precisar de um secretário fora, você pode até ir procurar uma pessoa com uma outra cabeça, dependendo de determinada secretaria. Mas tem secretário no município que traz de fora, o Almeida fez isso, e o Gustavo fez isso também, que não conhece os bairros de Guarulhos. Então é difícil administrar. Quando ele for conhecer, já acabou a administração. A gente pode observar a diferença no esporte, né? O esporte, na época do seu Tomeu, era muito forte. Na época do De Carlos era campeão de tudo. O De Carlos também prestigiou, sim. O Tomeu realmente foi o que mais prestigiou desses últimos governos. E Guarulhos foi campeão de tudo, foi conhecido. Os grandes campeões queriam vir para Guarulhos. Eu não entendo isso. Por que hoje o esporte não dá certo em Guarulhos? Por que o Flamengo não dá certo? Por quê? O Flamengo não dá certo porque não existe da parte da administração municipal um apoio para um clube. Tem que existir. O Flamengo sozinho, ele não consegue chegar lá. Tem que ter um estádio, tem que ter vestiários, tem que ter centro de treinamento. A prefeitura tem que fazer parte. Explica para mim uma cidade que tem mais de 2.000 indústrias que não tem um time de futebol, como não tem Guarulhos. Cidades menores, você pega cidades aí do interior que são pequenas, que tem grandes times de futebol. Por quê? Porque a administração participa, o comércio local participa. Você, Alemão, você que está no meio aí do pessoal de esporte, mas você sabe a dificuldade que é. Bragança Paulista. Vai disputar a Série A. Bragança Paulista. Então, há necessidade, todo mundo está lá do lado do Davi ajudando. E olha, a luta do Davi tem há quantos anos? A família Davi ali pelo Flamengo, hein? Não tem sentido Guarulhos, São Bernardo, São Caetano, tem time de futebol, Guarulhos não. A primeira arrecadação do Estado. E olha, o empresariado participa, mas ele tem que acreditar. Se ele não acreditar, ele não participa, porque ele vai achar que é mais uma daquelas coisas que oferecem para eles proveito próprio. E não é o caso do Davi nem do Flamengo. Tem que participar. Pedro, só para não deixar passar batido, logicamente você fez parte de um grupo de craques. Eu, por exemplo, tenho o maior orgulho de ter sido vereador com você. Nós éramos 21 vereadores, onde as pessoas passavam na rua, hoje as pessoas não conhecem os vereadores. E as pessoas sabiam que aquele é o vereador tal. Então é o seguinte, como você avalia a Câmara do passado e essa Câmara de hoje? Bom, é difícil realmente avaliar. Dependendo da avaliação que nós temos aqui, as pessoas que estão nos ouvindo vão dizer, não, mas é narcisismo, porque eles estão falando deles. Não é verdade, nós tínhamos grandes tribunos, nós tínhamos vereadores que assumiam uma tribuna, discutiam um orçamento. Nós tivemos aí vereadores que subiam na tribuna, nós vereadores gostávamos de ouvir. Né? Você tinha Valdomiro Ramos, Alberto Ribeiro, o Albertão, por todo aquele jeito dele, mas você não via. Pietá. Então, o que acontece? Na nossa época,
Nós tínhamos Hamilton Petit, Verdade. Paulo Carvalho, que entendia lá de áreas, regiões, tudo mais. O Hamilton era médico, então vinha um projeto de médico, da área de saúde, desculpa, da área de saúde. Sabia tudo. Eu não sei, mas eu ia me formar com o Hamilton, Peter, grande Peter, Peter saudoso Pong. Peter, né? Peter Pong. Robertinho Ribeiro, que subia, no grande tribuno, Valdomiro Ramos discutia um orçamento como ninguém. Então nós participamos de tudo isso e a gente participava das coisas da cidade também, né, Alemão? Hoje são 34 vereadores, eu peço até desculpa a alguns vereadores, eu não os conheço, mas veja, ontem fui ao médico em São Paulo, a secretária era da cidade de Seródio, ela votou num vereador durante 2 mandatos, não votou o terceiro porque achou que o cara fez alguma bobagem e tal. E os vereadores da região dela, que eu perguntei, ela está satisfeita pelo menos com um. Eu não vou citar nenhum nome porque eu não conheço e não quero desprestigiar o outro. Mas ela disse para mim tudo que o vereador está fazendo na região de São João. Inclusive lembrou do vereador Alemão, que trabalhou naquela época lá. E lembrou e falaram bem, viu, Alemão? Então, fica difícil para a gente. Vocês estão mais do dia a dia aqui e tal, recebendo vereadores, conversando. Vocês talvez tenham uma ideia um pouco mais clara do que eu. Mas, Alemão, é difícil hoje saber se alguém consegue subir, falar, discutir, pegar um projeto, apresentar um projeto. É complicado. Em cima do horário, obrigado pela presença, Vanderlei Simone Figueiredo. Foi um prazer recebê-lo aqui no Radar de novo, né? Pedro, estou muito feliz por estar revivendo aqui o dia a dia. Eu, você, o Alemão, meu amigo de comissão especial de inquérito na Câmara Municipal. A gente brigava bastante, não gostavam da gente. A Carla, o Tiago, a todos vocês aqui, obrigado pelo convite. Realmente fiquei muito emocionado, sensibilizado. Estou à disposição sempre que precisar. Mandando foto aqui, Vanderlei, estou mandando foto da sua época aqui, gente dizendo lembrança com respeito, o Vanderlei era muito capacitado. Muito obrigado. É um orgulho, e nós vamos fazer isso, né, Pedro? Pedro deu essa ideia, dessa terça-feira a gente recebe. Eu quero agradecer, pô. Eu acho que... Você sabe quem eu lembrei? Aquele que falava, Dr. Vanderlei, era lá de Cumbica. Vanderlei, Leocard. Você citou, né? Leocard. Um nome aí que ele vai dizer que é o Francisco Dias, né? Dias faz uma falta violenta. Ontem encontrei com o vereador Rubens Barbosa. O amigo de sempre. Isso. O Penido tá mandando um abraço. O Tato do Cabo Sul tá mandando um abraço. O Alexandre Kise. O Kise também. O japonesinho. Pessoal da velha guarda. Vou tirar uma lição. Seus amigos. Sem meus amigos. Vou tirar a edição de hoje. Tenham todo um bom dia. Obrigado pela audiência. Até amanhã. Obrigado. Amanhã conosco o ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pietá. Até amanhã.